Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Se Convida. Já perdemos as contas ou temos um número? São muitos. O Se Convida conta com a parceria e o apoio da Sou Negão Mulher Preta, da Livraria Casa da Árvore e da Sesc Tijuca, onde a gente está realizando esse ano as nossas gravações. Eu quero aproveitar que falamos do Sesc Tijuca para dizer que, desde que a gente começou a gravar aqui, é aberto ao público, vocês podem vir, é sempre toda segunda, terça-feira de cada mês, às 15 horas. É sempre segunda, terça-feira, não é segunda-feira, é segunda, terça-feira de cada mês, às 15 horas, é aberto ao público, vocês são super convidados. A gente vai anunciar a partir do próximo mês, não o convidado, que é legal essa surpresa de encontrar aqui, mas algumas coisas sobre o convidado que atraiam vocês a estarem aqui conosco. Tem que ter uma dosezinha de segredo. Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa extremamente talentosa, nasceu no Espírito Santo, é filho da Dona Sueli, uma professora que ensinou Volpe a ler aos 3 anos de idade, e não só ele, a centenas de outras crianças nesse ofício tão bonito que ela escolheu. Ele é escritor, tradutor, roteirista e produtor. Volpe fundou a editora Escurecer em 2021 e o Clube da Caixa Preta, que fez um sucesso na internet, nas plataformas. Já fez autopublicação, publicou em pequenas editoras e agora acaba de lançar o seu mais recente romance pela editora Record. Não é o primeiro livro dele na Record, ele já lançou pelo selo Galera. Nossa, não trava-língua isso. É o seu 6º livro publicado. Em 2025, ele escreveu e dirigiu o curta-metragem Seco, adaptado do conto de mesmo nome, que está no seu livro Homens Preto Não Choram, Nãozinho entre parênteses. Muito bem-vindo, Volpe. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Para mais uma conversa. A gente que já conversa tanto nos bastidores, Sim. Agora trazer você para o público é uma alegria imensa. Eu sei que você não para e que, além de tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que no final ainda seremos surpreendidos por alguma novidade que você certamente está preparando. Será? Se é que você vai poder revelar, né? Não, estou muito feliz de estar aqui, Simone. Obrigado pelo convite. Essa introdução foi linda. Eu fico emocionado quando você faz a introdução falando da minha mãe, que é, para mim, a maior referência assim, da minha vida e que me fez crescer nesse espaço aqui que a gente está, que é a biblioteca. Então, obrigado. A gente, às vezes, se apresenta muito a partir de um lugar formal, acadêmico, institucional, e pouco nos apresentamos a partir de um lugar de afeto, né? Sim. Então, eu acho que também é importante para as pessoas entenderem um pouco dessa conversa que a gente vai começar aqui. A sua mãe está em cena. Pela sua própria obra, a gente entende a importância da sua mãe não só como uma alfabetizadora, mas como uma mulher que criou 7. São 6 irmãos, 7 filhos com muita garra. Então, um salve à Dona Sueli, né? Beijo, mãe. Usei minha câmera, viu? Tô vendo, tá ligadíssimo. Bom, o Volpe, né, tem 6 livros publicados, além de ter feito um grande sucesso com esse movimento do Clube da Caixa Preta, com a editora Escureceu. Ele também me disse, né, que às vezes as pessoas fazem referência a ele sem muito saber das outras coisas que ele fez antes de chegar onde ele está. E eu acho que é muito importante, quando a gente fala a biografia de uma pessoa, passar um pouquinho, né, por essa linha do tempo, porque ninguém chega a um lugar sem fazer o caminho. E o caminho do Volpe é muito importante nesse processo. Dito isso, essa foi a primeira vez que você esteve na Flip, né, apesar de estar no seu 6º livro, a primeira vez que você participa da festa literária lá de Paraty, como autor. E eu queria começar por essa experiência, eu queria que você contasse pra gente como que foi isso, né, como que foi isso de receber um convite depois de tantas publicações importantes que você já fez, pela primeira vez de estar nesse lugar como autor, e como foi essa experiência lá, com o público, com os leitores, com os encontros que você teve na Flip. Eu vou na Flip desde 2019. Em 2019, para mim, a Flip foi o melhor
Acho que foi a melhor edição. Inesquecível. E eu fiquei ali com aquela vontade, assim, de um dia voltar ali, né, como autor. Isso aconteceu esse ano depois de uns 15 anos de carreira. É muito tempo. Sim. Foi muito legal. Eu estava numa mesa muito legal com a Elisama. A gente falou muito de paternidade, de ancestralidade. Os nossos livros têm uma conversa, de certa forma. Mas eu também fiquei pensando, assim, das outras vezes que eu estive pelo evento e que eu, inclusive, tentei participar de alguma mesa, me prospectar no mercado. A gente que vem do mercado independente, a gente sabe como é que é esse corre. E como que é difícil, né? Principalmente quando você produz uma literatura um pouco mais voltada para o público juvenil, para o público adolescente, que muitas vezes no nosso país ela ainda não é encarada como uma literatura mais séria, importante, assim, né? Tão importante quanto. Sim. Então, eu acho que a minha demora, talvez, para chegar na Flip, vem um pouco disso, assim, de ter, da minha trajetória, passar por esse público de formação, que é um público que eu valorizo muito. Agora estou fazendo 35 anos e estou com muito desejo de continuar escrevendo para esse público, porque acho que tem uma importância muito grande. Então, acho que é isso. Você falou um pouco de trajetória. Eu vim da publicidade, quase ninguém sabe, né? Eu estudei jornalismo, eu cobri óleo e gás por alguns anos, era a área que eu amava, que não tem nada a ver com Temos alguma coisa em comum. Eu também venho da área de petróleo, imagina. Vem? Eu, quando fiz transição de carreira, eu fazia mestrado em engenharia de petróleo. Gente, eu não sabia disso. Pois Olha aí, ó. A minha outra vida. Quem vai imaginar que de lá do óleo e gás vão surgir autores de ficção, né? Mas aqui estamos. Pois é, e você falou, né, dessa dificuldade de circulação das nossas narrativas nesses espaços, especialmente quando o nosso público-alvo é o infantil e o juvenil. Você sentiu alguma diferença, né, na sua circulação, para além da sua participação, para esse público, dessas pessoas, nas mesas? Como que você viu essa programação e esses autores que também estão nesse mesmo rolê, por assim dizer, nessa mesma nicho, dentro da Flip? Eu vejo meus colegas circulando um pouco mais, mas eu vou dizer um pouco mais só. Eu acho que a Flip, se a gente pensar esse evento, né, em termos de curadoria, eu acho que ainda precisa de um olhar entendendo esse público como um público mais relevante, desenvolver estratégias para atrair esse público para o evento e até diversificar um pouco o público, né, desse evento em geral. Eu vi poucas mesas tratando ou convidando autores de infanto-juvenil ou um público mais adolescente. Esses autores continuam não circulando por espaços mais considerados mais importantes ou de mais destaque. Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho assim pela frente para pensar nessa faixa de público e porque é um público de formação. Exatamente. Né? Eu vejo que os meus leitores, diante lá do primeiro e segundo livro, eles estão comigo hoje lendo ficção contemporânea, né? A gente cresceu junto. Sim. Então, a gente tem que olhar para essa faixa. Vejo, as pessoas reclamam muito que a gente não tem leitor, né? Que os números de leitura no Brasil são terríveis, mas se a gente não constrói esse público leitor na base, né? Dificilmente a gente vai ter público leitor adulto, né? No sentido não do consumo do livro, porque são duas coisas diferentes, né? Tem muita gente que consome livro como produto, mas não se torna efetivamente leitor, né? Então, também tem isso, ainda tem mais essa para o mercado dar conta, né? Já que você começou falando do seu público juvenil, fala um pouco pra gente do Eu Nunca Vi a Chuva. Nunca Vi a Chuva nasceu em 2017, era uma época que os ciclites estavam na moda, então sick de doença, eram muitas narrativas com protagonistas que estavam passando por alguma condição psicológica, física. Sim, veio uma série de séries, né, inclusive na TV, nessa época, tratando dessas questões, né? Sim, tipo Skins, né? A Culpa é das Estrelas. E nesse caminho de John Green, que foi um dos que ficou muito famoso nessa época, As Vantagens de Ser Invisível.
Aí nasceu a história dos dois gêmeos. Eles são adolescentes, estão no final ali da adolescência, e um deles corre o risco de ficar cego. Mas, para além disso, eles são irmãos gêmeos separados na adoção. Então, eles vão... É como se você descobrisse que você tem uma irmã gêmea idêntica do outro lado do mundo. Eu já tenho uma gêmea que nasceu 20 e poucos anos depois, né? Se fosse. Hoje é o meu livro mais vendido. É o livro com mais avaliações. É um livro que a minha editora pede insistentemente para eu escrever uma continuação. E eu nunca imaginava, assim, achava que esse livro... lembro de estar no meu quarto, sentado no beliche, que eu dividia com 300 outros irmãos, escrevendo essa história para um pouco sair da minha realidade. E hoje eu vejo essa história... É o que mais vai para clubes de leitura, clubes do livro, né? Sim. E eu entrei em muitas escolas, assim, as professoras virem todo mês, assim, pelo menos todo mês eu recebo um e-mail com fotos que as professoras tiram dos alunos lendo esse livro, atividades nas escolas. Eu acho sensacional. E ele tem uma coisa que você sempre traz como uma coisa terapêutica e curativa, que é o diário, né? Essa coisa da escrita, né? Eu acho que também isso chama muito o jovem, né? Esse livro tem essa característica dessa história que vai sendo escrita ali pelo próprio protagonista, né? Isso é verdade. E meninos não estão acostumados a escrever diário. Exatamente. Né? Então, você acha estranho esse Lucas escrevendo esse diário, ele só está escrevendo porque a psicóloga dele disse que ele tinha que escrever para melhorar. E então dá uma curiosidade de saber o que meninos pensam, né, dessa idade. Né? E uma liberdade também, um convite, né, a que o diário não seja uma coisa de menina. Você está sempre transcendendo nesse lugar do gênero, né? Mesmo que de forma muito sutil, né? A gente não determinar que escrita de diário, registro, está necessariamente associado só ao feminino, né? Sim, se a gente for pensar nisso, tentar pensar aqui nos motivos, né, pelo qual homens não podem escrever sobre si, sobre o dia, sobre o que aconteceu, imagina, né, que se escreve num diário como se fosse querido diário, né? Quase que seu melhor amigo. E aí, não, homens têm que ser amigos de outros homens e nessa amizade não vão entrar em águas profundas, né? Os homens, nós não somos ensinados a sondar, imagina. E é legal que você começa esse livro falando desse lugar mesmo, né? Que ele fala, eu estou escrevendo aqui porque minha psicóloga mandou, né? Como se dissesse, eu jamais escreveria um diário, né? E você acaba levando a esse questionamento, por que não, né? E depois ele vira melhor amigo desse diário. Pois é. É muito legal. E aí, o Nunca Vi a Chuva veio antes ou depois do Beijo do Rio? Veio antes, né? Tá. Ele teve muitas versões, no Independente, eu lancei ele na Amazon na época, ele teve umas 5 versões até chegar na galera. Tá. Porque ele tá agora numa edição pela galera que é pós o Beijo do Rio, né? Pós o Beijo do Rio, mas tá na 8ª edição já. Caramba, é muita coisa. Loucura, não tinha. Realmente não me escapou essa informação. Chega uma caixa lá em casa, que legal. Com 20 livros. Aquela cota do autor, né? Muito Nossa, bom. Mais uma edição. É bom, né? Momento alegria de autor, né? Receber essa caixa. Mas você disse que seus leitores juvenis já estão chegando na sua literatura adulta, e aí você vem com um Santo de Casa, né, que também passa por essa coisa da escrita, né? Não de um diário, mas de cartas, né, para contar uma história de uma família com personagens tão potentes. Eu estou muito impactada, porque eu li o livro de tacada, então estou aqui doida para fazer 1000 perguntas, mas não posso dar muitos spoilers também para não atrapalhar os outros leitores. Queria que você, contando para a gente como que surgiu a ideia dessa escrita, desse romance, dessa história de uma maneira geral. Assim. O Santo de Casa, ele nasce do meu desejo de elaborar muito da minha dor. Eu fui uma criança que convivi com a violência doméstica muito presente dentro de casa, não só doméstica, né, a violência simbólica, essa violência do patriarcado, né? Meu pai era o cara que, como o Zé Maria no livro, senta na cadeira dele e ninguém jamais pode sentar naquela cadeira, né? O cara que precisa ser servido antes de todos os filhos. Então, todos esses elementos patriarcais, assim, que acompanharam o meu crescimento, sempre me tocaram muito. Eu perdi meu pai em 2020,
na pandemia, pela pandemia, isso veio tudo à tona, assim, a primeira vez que eu vivi um luto de verdade, de alguém muito perto, como é que era um dia sentir saudades e outro dia falar ainda bem que ele se foi, conviver com essa complexidade, né, da vida. Sim. Me levou muito a escrever, assim, queria muito, eu precisava elaborar isso, mas eu não tinha coragem, porque tinham muitas feridas que eu não queria ver. Então, a primeira pessoa que eu agradeço, né, no final do livro é o meu terapeuta, o Diogo, porque a gente ficou 1 ano trabalhando em terapia, porque cada capítulo me lembrava de alguma coisa. E então veio um pouco daí, assim, de vivência, mas também de um desejo de transcender um pouco na literatura. Eu estava fazendo muito do mesmo. Eu estava muito indo numa escola mais clássica, para dar conta de estrutura, de todos os turning points que a gente já sabe. E aí eu pensei, cara, que saco, eu preciso escrever de uma outra forma, quero saber se eu consigo. E aí eu fiz isso que estou chamando de ficção contemporânea aí. Mas eu acho que só você tem a sensação de que você estava repetindo uma fórmula. Acho que seus leitores vão discordar de você nesse momento. Mas a gente está no mês de agosto, né? Um mês que a gente celebra Dia dos Pais, e esse livro ele traz uma relação de paternidade bem fora do senso comum que a gente vê, porque normalmente a gente vê a ausência da paternidade ou a presença da paternidade, né? Nas histórias, é verdade, né? Seja nas histórias da realidade ou da ficção. O que você traz é ausência e presença de uma paternidade, né? Como que foi essa elaboração a partir da sua própria história de uma paternidade que é ausente e presente ao mesmo tempo, né? Que causa saudade, mas causa alívio. Como que foi a elaboração dessa personagem? É uma boa pergunta, Simone. Eu não queria fazer o pai que foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Ao mesmo tempo, também não me interessava um pai super afetuoso. Então, essa história é cheia de meio termos. Tudo nessa história, nada é 880, não tem preto no branco. Tá todo mundo flutuando, então não tem ninguém certo, tá todo mundo mentindo para alguém, tá todo mundo escondendo um segredo. Então não fazia muito sentido esse pai ser uma coisa ou outra. Ele é um monte de coisa, que eu acho às vezes muito mais... Às vezes talvez fosse melhor que ele tivesse ido comprar o cigarro e nunca mais voltasse, né? Porque ia parar de violentar aquela família como ele fazia simbolicamente e até fisicamente, né? Então, um pouco perseguindo essa paternidade, que é uma paternidade de um homem negro que não foi ensinado a ter afeto, que provavelmente, né, tá sendo a cópia do próprio pai, mas o quanto que dá para redimir esse homem na vida real mesmo, na prática? Porque tudo bem, você não teve tempo de aprender e também não vai aprender, e ninguém aqui vai aprender nada, a gente vai continuar repetindo esse ciclo. Então eu sinto que em Homens Pretos Não Choram eu abracei muitos homens. Eu abracei inclusive esse homem. Aqui em Santo de Casa eu queria provocar um pouco mais. Agora que esses homens estão comigo, vamos descer um pouco mais e falar de umas outras coisas aqui. É muito importante. E inclusive, trazer esse ponto para a masculinidade negra, né? Porque a gente tem, em alguns momentos, a sensação de que, por sermos pretos, precisamos proteger algumas narrativas, né, da nossa escrita, do nosso posicionamento. E, nesse sentido, Santo de Casa, você traz essa possibilidade de uma avaliação, de um questionamento, não de uma proteção por proteger. Sim, Simone. Inclusive, eu acho que eu me sentia correndo um risco. Porque quando você está escrevendo isso, desse ponto de vista, às vezes parece que você está traindo os seus, ou traindo o trajeto do movimento negro e aonde a gente chegou. E aí é um trabalho para você entender que, cara, a gente precisa dar passos para outros degraus. Sim, eu vejo como uma humanização, não como uma traição. Porque se fosse uma narrativa branca, se fossem personagens brancos nessa narrativa, talvez isso não seria uma questão, né? Então eu acho que
não é de forma alguma traição, é a humanização, né? São personagens reais que podem ser ótimas pessoas e podem ser pessoas muito ruins. E Isso que era isso que eu queria, assim, que você fala, que as pessoas lessem e pudessem perceber que eles são personagens reais. sim, Eles têm complexidades, eles têm profundidade, eles podem se odiar, podem amar esse pai, amanhã eles podem detestar. Eu tenho um capítulo, por exemplo, do Alan, que é uma declaração de amor para esse pai que estava dando um soco no olho da mãe dele. sim. Então, o que a gente pode falar sobre as pessoas, né? Sobre a gente enquanto pessoas? A gente é contraditório pra caramba. Não, e o que eu acho lindo na narrativa desse livro é esse homem que é tão contraditório para as pessoas mais próximas dele, né? O Alex, que para quem ele é um pai quase perfeito, né? O Alan que fica ali meio que oscilando de um lado para o outro, e Betina, que tem um olhar assim... Betina nem vai no velório. Exatamente, Betina tem um olhar avassalador. E, no entanto, né, do lado de fora da casa, esse é um outro homem, né? Como é que você conseguiu, como é que você buscou denunciar uma coisa que é tão comum em mulheres que sofrem violência a partir desses personagens, né? Como é que foi essa construção dos personagens que me chamam muita atenção, que contam sobre esse homem pelos dois lados que ele tem. Eu entendo que as instituições, elas têm um papel muito presente na construção da identidade do homem, que eu acredito que seja uma construção social. Então, família, o próprio Estado, a igreja, são essas instituições que vão escrevendo na gente como é que é ser homem, como é que é ser mulher, o tempo inteiro, continuamente. E eu acho que, então, família é uma dessas instituições que estão ensinando pra gente, ensinando pra gente como que a gente se vê no mundo, né? São as primeiras pessoas com quem a gente se relaciona, né? Dentro de casa, na família. Então, eu queria... Por isso que tem casa no título desse livro, e tanta coisa se passa dentro dessa casa, que é quase um personagem. Eu, de fato, assim, queria muito mostrar como que essa... Talvez, Simone... Que é um personagem que também morre, né? Também, eu achei isso muito... Uma das coisas que eu achei, assim, sensacional foi isso, assim. Essa casa personagem que também está vivendo esse luto. Ela vai vivenciando o luto junto com todos os outros personagens, né? É bem interessante. E o que eu ia falar é que talvez ele nem seja tão bem quisto assim. Porque na hora que tá todo mundo lá, não é nem uma grande procissão que vai todo mundo. Mas pro Alan, para aquela família, se tivessem 6 pessoas do lado de fora adorando, esse homem já era muito. Vocês não podem. Esse homem não merece isso, né? Então tem essa brincadeira de que a gente está no ponto de vista dentro daquela casa, né? Teve uma pessoa que falou para mim, eu vi uma crítica assim na internet, dizendo... Caraca, ele falou que o Zé Maria era famoso, mas na hora do vamos ver nem era. E é exatamente isso. Né? Sobre o que a gente constrói dentro de 4 paredes, que às vezes só funciona. Na verdade, eu acho que ele era. Pelo tanto de atrocidades que ele fazia internamente, essa meia dúzia de pessoas é coisa pra caramba para um homem violento como ele. Então, não é porque isso é muito, depende muito da perspectiva e do ponto de vista, né? Um homem que violenta uma mulher, ele não pode ter um admirador, que para mim, enquanto mulher, já é muita coisa, já é uma grande plateia, né? Então, depende muito do olhar, né, de cada um. Mas outra coisa que me chama muita atenção no livro é a sua escolha linguística, né? A forma como você escreve, como você coloca os pontos, as vírgulas, a ausência de maiúsculas. Como foi essa decisão? O que você buscava, se é que você buscava alguma coisa, se foi alguma pequena provocação, enfim, que te levou a essa escolha? Sabe que tem uma história que tem? Quando eu entreguei esse livro para a Record, sabe, né? Um livro, quando chega na editora, ele vai passando por muitas mãos e ele é revisado muitas vezes. E toda vez que ele voltava para mim por e-mail, voltava com letra maiúscula. Várias. E eu caçava, mostrava, gente, tá subindo. Revisaram, vocês já que não entenderam que é tudo minúscula? Eu quero ser transgressor aqui.
E aí foi muito interessante isso, porque virou todo mundo fazendo uma grande caça às letras maiúsculas que se levantavam sozinhas, porque elas não se rendiam. Era uma metáfora do que eu queria dizer, né? Existia um padrão, e toda vez que alguém mexia no texto, o caps lock ativava e ela levantava, né? Exatamente o que eu queria dizer, assim, eu queria que essa linguagem ela incomodasse de certa forma, tal qual essa situação, essa casa, tudo que está acontecendo é incômodo. Eu queria trazer isso para a linguagem de alguma forma, e acabou nesse processo a gente descobriu que o processo era exatamente igual ao Zé Maria. O Zé Maria dobra as pessoas se levantam, ele dobra as pessoas. Né? Então tá todo mundo dobrado nesse livro. Tem uma brincadeira linguística e uma vontade de mas uma brincadeira que para cada personagem acontece de uma forma, né? Você também brincou com isso. Porque quando a gente lê um capítulo da Ruth, a gente tem uma coisa, quando a gente lê um capítulo do Alex, a gente tem uma outra coisa. Não é uma coisa única, embora tudo esteja com minúscula. Na pontuação, você dá uma brincada, não? Ou é a viagem da leitora? Não é, porque o Alan tem um jeito diferente para falar de cada personagem. Quando eu comecei a pensar no livro, eu fiz só uma lista. Eu escrevi poucas coisas, mas numa delas estava o que cada um desses personagens quer, o que cada um desses personagens esconde dos outros, e como que o Alan, que dicas que o Alan, como que ele se refere a cada um. Então isso me ajudou a ir moldando esses personagens. Cada vez que eu entrava em um, eu dava uma olhada, até eu aprender, dava uma olhada ali, com a mãe ele fala senhora, por exemplo. Então, que códigos que isso fez parte mesmo da construção. Muito legal. Eu te mostrei, né, antes de a gente começar a gravação aqui, que eu, quando estava lendo, no final de um capítulo, eu escrevi que aquele capítulo para mim era um curta-metragem pronto, né? E eu queria, você atua nos dois lugares, né, como roteirista e como autor. Queria saber o quanto você... Agora como diretor. Né? Pois é, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Como que isso afeta, né, a sua escrita? Se você já hoje faz isso de uma maneira proposital, pensando mesmo nas brechinhas que você já deixa ali para isso ser atraído para o audiovisual, não só para você adaptar como roteirista, mas para outras pessoas olharem, como eu olhei, pensar, nossa, isso aqui tá pronto. Eu acho que a minha linguagem, ela sempre foi muito visual na escrita da prosa. Então, Nunca Vi a Chuva, por exemplo, que eu escrevi antes de ter lido sequer na minha vida um roteiro, já tinha uma linguagem que eu acho que a minha escola de formação de escrita é muito comercial, né, de jornada do herói, essa estrutura mais clássica. Então, naturalmente, as nossas referências são muito cinematográficas. Isso contribui para esse adendo aí na linguagem. Mas, vou te dizer, O Santo de Casa eu acho que foi o livro que eu menos pensei nisso. Porque eu queria escrever diferente. Então, eu pensei, eu vou tentar tirar o que eu puder para ver se eu consigo criar uma outra coisa. Mas aí você achou um bendito de um curta dentro de um capítulo. Eu acho que bom que tá ali. Eu fiquei muito tempo na cabeça dos personagens, o que eu jamais faria em outros livros, porque não é tão recomendado, né? Se você está escrevendo visualmente, você precisa dar cena, né? Dar ação para os personagens. Aqui, eu fiquei na mente deles muito tempo, que para mim era muito diferente. Eu me sentia assim nessa escrita muito, meu Deus, estou fazendo coisas novas. Mas que bom que ainda tem um rastro de visual. Né? Acho que talvez na busca dessa nova linguagem, esse novo jeito, você entrou tanto nos personagens que tornou o livro extremamente imagético, né? Sim. Só uma primeira opinião, porque ainda vou dar muitas opiniões sobre essa leitura. É isso, a gente que gosta de ler, quando se depara com uma narrativa assim envolvente, a gente quer que todo mundo tenha lido para poder conversar sobre, né? E aí eu tive a oportunidade de acabar de ler o livro, porque eu comprei o livro na Flip, li de uma tacada, e eu recomendo para quem quiser ler que leia de uma tacada, porque depois eu vou tentar ler devagar, mas acho que essa primeira leitura tem que ser no ritmo dos acontecimentos da história, assim, pá!
sabe? Você vai recebendo tudo. Então eu recomendo, leiam rápido, assim, vai levando o livro para tudo que é canto, sabe? Aquele livro que quando você começa a ler você não desgruda. É bom, né? Eu recomendo que a leitura seja nesse lugar. Bom, já que eu falei tanto do livro aqui, estou mó vendedora desse livro. Obrigado, Simone. Agradeço. Vamos aproveitar e já deixar, né, os lugares onde as pessoas podem encontrar, se elas podem, inclusive, diretamente com você, porque tem gente que gosta de ter livro autografado, né? Enfim. Não dá comigo, eu não tenho exemplares suficientes, mas tá fácil de achar. Eu daria preferência às livrarias locais, sempre. Uhum. O preço não tá tão diferente da Amazon, por exemplo. É claro que a Amazon tem suas promoções. Quem só pode comprar, né, digitalmente ou prefere comprar, também dá para achar na Amazon, Submarino, todas essas grandes livrarias. A Record tem uma boa circulação, então o livro ainda está por aí, assim, pelas livrarias. Então vou aproveitar que você mencionou as livrarias de rua. Procurem na livraria Casa da Árvore, a gente vai deixar um código de promoção aqui, que as pessoas podem privilegiar as livrarias de rua, né, que sobrevivem com tanta resiliência e ainda com desconto. Pronto, perfeito. Mas, aproveitando que você falou do diretor, né, eu tenho até a primeira edição, olha aqui, ó, do Homens Pretos Não Choram. Quanto tempo que eu vejo esse... Pois é, lindo, veio com postal, veio com vários mimos, ó. Não, o postal eu enquadrei. Olha aqui, ó. Você lembra disso? Lembro, eu fiz. Olha isso. Legal. E o postal que veio, eu transformei num quadro, tá lá na parede do meu escritório. Mentira, sim. Simone. Eu achei essa imagem tão bonita. Cara, que bonito, né, esse livro? Muito bonito. Mas esse livro foi muito impactante, eu acho que para todos os escritores negros, as pessoas do mercado, mas também para os leitores, né? Homens pretos não choram, com esse não entre parênteses. Mas o primeiro conto já nos arrebata, né? E agora você transformou de uma maneira muito bacana. Eu queria que você comentasse também qual foi o caminho para esse curta ficar pronto. O Seco virou um curta-metragem. Sim. E eu queria que você contasse essa jornadona toda. Eu estou muito feliz porque a gente estreou num festival que eu gosto muito, que é o Olhar de Cinema. Agora estamos no nosso 6º festival, ele está indo para o Zósimo também agora. Que legal. E foi um curta feito com através de financiamento coletivo. Só para contar um pouquinho, Seco, ele é antes um curta do que um conto. Eu estudava na AIC na época, o Rodrigo Vasconcelos era meu professor, e ele passou essa atividade para mim de escrever meu primeiro curta, e era o Seco. E aí, a partir dele, nasceu o conto, em 2020, nananã. Eu deixei para lá esse roteiro um dia. Então é um começo, meio, começo. Cara, sim, um resgate, assim, de onde que veio esse texto. Um dia eu olhei para ele e falei, cara, isso aqui podia sair do papel, né? E eu podia fazer, podia ser eu. E, cara, mas de lá para cá, imagina, eu escrevi então esse curta em 2019. Nossa. Estamos em 2025 lançando ele, né? Então, caminho muito longo, como o cinema geralmente é. Nando Cunha, que dá vida ao seu Heleno, Iane de Jesus faz a Evelyn, Sarito Rodrigues também tá, o Rei Black. É uma equipe majoritariamente negra, majoritariamente periférica e extremamente talentosa. Para mim foi uma honra. Assim, a gente fez com R$30 mil, que era o dinheiro ali do financiamento coletivo, mais apoio, um filme de 100, 150 mil, assim, porque tinha muita gente talentosa que acreditou nessa história e que foi comigo nessa, vamos fazer esse filme acontecer.
Então, o cinema, mais uma vez, assim, muito, muito coletivo, né? Muito diferente de Sim. você sentar em casa e escrever um livro, né? Ali você tem que, e como diretor, contar essa história para muitas pessoas, unir essas pessoas e transformar esses talentos numa orquestra que vai tocar, sabe, assim, afinada. E como que foi essa É um experiência desafio na muito direção? grande, Simone. Mas eu resgatei assim um desejo de menino. Você sabe que no set eu lembrei disso, que quando tinha uns 15 anos, eu fazia muitos bicos assim onde eu morava. Eu era explicador, eu era tipo, o explicador do bairro. Aí dava aula para as crianças que não sabiam matemática. Filho da dona Sueli, né? Claro, vai ser o quê? E aí eu juntava dinheiro, a primeira coisa que eu comprava era uma revista Sete ou a Movie, era uma revista de cinema. Eu já gostava muito, tinha os diretores favoritos, tinha uma coisa assim, mas eu deixei isso de lado. Eu nunca imaginava assim que eu podia de fato um dia ser um diretor de cinema, porque a gente não tem referências parecidas, né? Não tem ninguém igual a gente lá. Então nem passava pela minha cabeça. Aí no set eu lembrei disso, falei, caraca, eu tô aqui, isso de alguma forma está acontecendo, né? Então... Acho que Pilar é o dos mais antigos, assim, que vem a nossa referência, né? O Antônio Pilar. Sim. Acho que é... Mas se você for olhar até para Hollywood, mas a gente, né? mas a gente, por exemplo, pensando no cinema brasileiro enquanto agora realizadores, mas a gente com 10, 15 anos, a gente não sabia quem era o Pilar, não sabiam quem eram os diretores negros. No máximo, exatamente. Spielberg, né? Na sessão da tarde, sei lá. Sim. Alguma coisa assim, né? Então foi um desafio, assim, pessoal, terapia também, para lidar assim, com essa realidade. Aí agora uma outra coisa que foi sentar no cinema, ver o filme na tela e entender assim, nossa, porque a resposta é imediata, né? Sim. Então você sabe se as pessoas estão, é só você olhar para o lado. É verdade. Se a pessoa está gostando, se vai aplaudir, se está conversando, se está bocejando, você vê tudo. Então uma experiência esquisita, mas estamos aí. Eu estou agora trabalhando no segundo filme, consegui um edital da Rio Filme no passado. Uhum. Estamos produzindo e dirigindo La Ursa. Vem aí. E pode falar alguma coisa sobre La Ursa? Eu posso. La Ursa é um body horror, é um terror corporal com um personagem gay, que é um personagem negro. Ele está descobrindo... Ele flerta um pouco com a lenda do lobisomem, só que aí, nesse caso, tem um urso, uma entidade urso dominando esse cara, que é um homem considerado urso na comunidade queer. Uhum. Então, só que esse urso que está entrando dentro dele, aparentemente não faz bem para ele. E aí ele as unhas dele crescem, ele vai comer carne crua, ele vai fazer tudo que o urso faz, e tem uma metáfora aí para a gente falar da animalização desse corpo na sociedade. Nossa. Você está sempre trazendo personagens LGBTQI, APN+, nas suas narrativas, né? Sendo muito bem acolhido, não só por essa comunidade, mas também pela comunidade hétero, cis, né? E eu queria que você contasse pra gente como que você faz essas escolhas, como é que é o seu processo de pesquisa para esses personagens, como é que você escolhe no sentido do impacto, né, que essas histórias podem causar, favorecendo as pessoas dessa comunidade LGBTQIAPN+, mas também a abertura de olhares para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade e querem ser cada vez mais... Entender melhor. Mais justas, né, no tratamento, no acolhimento dessas pessoas, né? Porque eu acho que é isso que a sociedade que está interessada em outras narrativas e novos imaginários está se propondo a fazer, né? Sim. Conhecer... Sim, eu acho que esse diálogo com a comunidade queer ou LGBT, ele começa quando eu me corporifico na minha escrita. Porque antes eu tentava me distanciar o máximo possível dos personagens, até que veio Homens Pretos Não Choram, um Beijo do Rio, primeiro Beijo do Rio, que eu escrevi primeiro, na verdade, e ele passa por mim. E quando passa por mim e eu não resisto mais, ele vai levando tudo que eu tenho, né? É isso que eu acho engraçado, assim, que alguns autores falam assim,
não tem nada de mim no que eu escrevo. Como que não tem se passa por você, né? Passa e arranca mesmo, e muitas vezes esse processo é muito dolorido. Então eu acho que o Beijo do Rio, ele marca assim, a minha corporificação na escrita, e ao me corporificar no que eu escrevo, não tem como fugir da performance de gênero, né? De identidade. Eu sinto que é um desafio para mim, porque eu vejo que, por exemplo, Nunca Vi a Chuva, que é o meu livro mais lido e mais, né, consumido, é um livro que veja bem, né, eu ainda não, eu tentava me esconder, assim, então não quero falar de sexualidade desses personagens, e quando eu falo de uma forma hétero, padrão. E esse é o meu livro mais lido, né? Lancei outros livros, fiz uma venda alta, por exemplo, para a Tag, e mesmo assim não bate as vendas de Nunca Vi a Chuva. Tem uma informação aqui que está posta, que é o meu desafio também de carreira, que eu tenho que assumir. Que é quando eu escolho uma narrativa como Santo de Casa, que tem uma protagonista trans, o Alan também, que, né, não sei se é gay ou se é bissexual, mas tem um gênero fluido. Então, esses são protagonistas dessa história. Eu já sei que esse livro, ele tem um outro caminho dentro do mercado. Que bom que você consegue ver isso, assim, eu também vejo de alguma forma que ele vai fazendo diálogo com uma comunidade hétero-cis, mas ele naturalmente tem uma dificuldade, né? Todo mundo sabe disso. Vai enfrentar mais barreiras, né? Todo mundo sabe. Sim. Mas, assim, problema, quer dizer, o problema não é meu. É verdade. Eu resolvi assumir isso, eu sei que muitas vezes eu vou vender menos, porque eu criei um thriller que é um thriller gay. Eu pesquisei tanto, Simone, para achar referência quando eu escrevi O Beijo do Rio. Eu achei 4 livros noir, gay, com personagem bissexual, 4 livros no mundo. Nossa. De suspense. Então, assim, essas narrativas elas não aparecem. É difícil, mas... Mas para mim vale a pena. Assim, eu vou continuar produzindo essa literatura porque eu acho que ela tem o seu espaço, apesar de tudo, e eu acho que a gente precisa fabricar esses sujeitos na ficção. Se não tem, precisa ter. Né? Senão eu vou fazer, então, é o que me interessa, porque a partir disso a gente consegue fabricar vida, né, para esses personagens dentro da ficção. Tem uma frase que eu costumo falar, que eu escrevo esses personagens para afirmar eles e para defender eles na ficção. Então, se não tem, a gente vai criar e a gente vai defender a existência deles. É afrofuturo isso, né? É afrofuturo. Construir novos imaginários, entender a importância de todas as existências, né? E afirmar essas existências no mundo com dignidade, né? Com humanidade. E nesse sentido, eu acho que a sua interlocução com a literatura e o audiovisual ajuda bastante. Não sei se estou equivocado, mas Beijo do Rio já está em negociação para o audiovisual, né? Todos os livros, na verdade. Menos o Santo, que ele está novinho. Mas todos estão por aí, cada um num estágio diferente. O Larvas também? Também. Ah, que legal. Porque é bem diferente, né? Ele é o mais ousado. E ele vai para um lugar desde a capa. Eu te falei já isso, acho que quando ele foi lançado, que a gente achou você na prateleira no meio de autores internacionais, porque você tem esse nome. Disfarço, né? Não, além do seu nome, que todo mundo fica, não, Stefano Volpi é brasileiro. A capa, né, a maneira como eles apresentaram o livro foi muito bonita, né? Trazer o livro para a mesma estética. Exatamente, para essa mesma estética e para a mesma estante. Eu lembro que na Bienal, quando eu comprei, ele estava nesse lugar. Estava lá. Nossa, eu lembro que eu tirei uma foto e falei, caraca, eu estava com a Dayana. Eu falei, Day, olha onde botaram o livro do Volpi, isso é maravilhoso, né? Eu me emociono mesmo, não só com os meus, mas com de todo mundo que está junto com a gente, quando a gente vê colocado num lugar merecido, né? Eu fico muito emocionada de saber que todos eles estão, porque a gente sabe que o audiovisual ainda alcança mais pessoas que a literatura, né? Sim, e populariza, né? Sim, e pode fazer o caminho inverso, né? Que muitas vezes acontece. A pessoa sabe, nossa, essa série, esse livro, esse filme veio desse livro, vou comprar o livro, né? Então...
Acho que é um sonho, né? Apesar deles estarem negociados, eu ainda não vi. Eu tive que ir fazer para ver mais rápido, né? Que é o caso do Seco, mas estou vivendo esse sonho por alguns anos. O audiovisual é muito... Os processos são muito demorados, o tempo, né? Orçamento, tudo... Né? As linhas que eu escrevo, uma casa que eu coloco fogo em uma linha custa alguns milhares de reais. Então, é diferente, mas uma hora vem. Mas está acontecendo, né? Você tem essa sensação, Eu né? tenho. Quando você olha para o Volpe, que largou a publicidade, né? Onde você já estava com uma carreira consolidada, para viver esse desejo de forma profissional. Eu tenho, porque foi muito difícil essa transição. Pois é. Meu Deus, foi muito difícil. E eu fiz de uma forma que eu não recomendo para ninguém hoje, que é largar. Sim. Eu fiz aquela cena clássica, entreguei a carteira de trabalho na mesa do meu chefe, da minha arte agora. Não façam isso. Leva um tempo ali. Dali eu fui pro fundo do poço, mas no fundo do poço eu escrevi Nunca Vi a Chuva, escrevi as minhas histórias. E uma hora eu fui escalando de volta, né? Não sozinho, com muita ajuda, né? A gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. E hoje eu estou aqui também tentando ajudar outras pessoas. Qualquer livro que botam na minha mão, se eu leio e gosto, eu tento levar para algum lugar, porque foi o que fizeram comigo. Sim. A gente vai dando a mão e vamos subindo. Isso é um lugar de trabalho que você tem apostado muito e tem sido muito bem sucedido, eu imagino, nas mentorias, né? Eu amo. Algumas pessoas que eu conheço que já fizeram mentoria com você falam muito bem. Que bom! Eu fiz, tem 2 anos que eu comecei a abrir mentoria para tentar repassar o conhecimento que eu fui adquirindo. Tem sido muito legal, porque a gente fica em contato com vozes que não são conhecidas e vozes que têm muito, muito para dizer. E você vai vendo, tem tanta gente talentosa em tanto lugar. Verdade. E aí, maravilhoso esse processo, porque eu acho que eu, no final, aprendo mais do que eles. Assim, a minha sensação é de que, primeiro, você está me deixando conhecer uma história sua e opinar, né? Um respeito muito grande, porque eu não deixaria qualquer pessoa me instruir numa história que eu estou escrevendo. É difícil, né? Esse desprendimento de deixar o outro não só olhar, porque normalmente a gente termina uma história e entrega para um amigo ler, né? Ou já vai super confiante, entrega para uma editora. Agora, no meio do processo. Mas no meio do processo, enquanto você está em construção, é tudo tão velado, tão fechadinho, né? Que essa coragem realmente é admirável dos mentorandos e minha de me intrometer um pouco, e juntos a gente vai descobrindo a melhor forma de fazer isso acontecer, porque a escrita, gente, ela não precisa necessariamente ser solitária, sozinha e angustiante. Sim. Isso que eu estou descobrindo, assim, não precisa ser exatamente isso. Isso é um modelo clássico que nos venderam e não nos cabe, né? Porque a gente é da troca, né? Eu lembrei agora do Bispo, né? Nego Bispo falava muito isso. Cuidado com as trocas, porque você pode, sei lá, vou dar um exemplo bobo, dar uma mariola e receber um apartamento. Agora, quando você compartilha, aí é outro lugar, né? Porque eu tenho a mariola, você tem um apartamento, nós temos a mariola e o apartamento. Então, eu acho que é um pouco isso que a mentoria faz, né? Quando a gente abre esse lugar tão privado, que é a nossa escrita, e chama alguém para mentorar, a gente está dizendo... Entra, a casa é nossa, né? E aqui você pode fazer tudo porque está autorizado, né? Acho que é uma confiança incrível, né? E no final, o desafio é em 6 meses ter o livro escrito, né? Sair com o livro escrito. Acho que é por isso que eu nunca fiz mentoria com você. Facando o pescoço. O livro tem que sair em 6 meses. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa por aqui, né? Pois é, menino, passa tão rápido, né? Boa. Dá vontade de continuar, e eu convido vocês mesmo a continuarem, a conversar no sentido de acompanhar o trabalho do Volpe, a conversar com a gente por mensagem mesmo, né? Encontrando a gente nos festivais, né? Encontrando
nas livrarias, onde tem os lançamentos do livro, que o livro começou agora a sua jornada de lançamento, então ainda vai ter muito lançamento para vocês acompanharem do Santo de Casa, mas não só, dos outros também. Vou participar de muitos eventos literários, né? Sim, é o que eu mais acompanhem. faço. E quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. Imagina, você sabe que eu estou querendo essa conversa faz tempo, né? A gente tentando conciliar e finalmente deu certo. É sempre muito bom conversar com você. E estava querendo muito apresentar você pelo meu canal, né? Porque as pessoas conhecem você por vários canais, mas aqui acho que a conversa ganha um outro lugarzinho, né? Que a gente não vê em todos os lugares. Também nem pode, também em alguns lugares não há uma permissão, né? Para se esticar uma conversa com tanta liberdade, né? Então, muito obrigada. E deixa seu contato, onde as pessoas podem te encontrar, alguma novidade que você queira deixar aqui. Eu vi que o Seco vai para Campos. Vai para um festival lá em Campos. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. Eu acho que todo o espaço que a gente tem, né, para falar um pouco do nosso trabalho é sempre bom. Eu lembro que quando eu era autor iniciante, eu era um rato dos autores, eu grudava e via tudo, porque tudo me alimentava e me inspirava a escrever também. Então, às vezes, estar fazendo isso para alguém, né, é muito bom. Eu estou no Instagram. Meu Instagram é @volpe com 3 underlines. E onde mais eu estou? Lá vai dar para saber quando abrir mentoria, que o processo de mentoria agora está fechado, que eu estou fazendo muita coisa, mas quando dá uma folguinha eu abro de novo. E também dá para acompanhar onde que o Curta Seco vai passar, eu fico falando por ali, ou no Instagram do Seco. O que eu posso falar de novidades, hein? Eu estou agora trabalhando no meu primeiro longa-metragem na direção, né? Na escrita e na direção, com uma produtora parceira, e a gente está estendendo uma história que vocês provavelmente já conhecem, de alguma escrita aqui minha. Não posso falar muita coisa, mas vem aí, estou muito feliz assim, de já começar a arriscar a direção agora no processo de longa-metragem. E esse ano também sai um longa-metragem documental com roteiro meu. É um projeto que chama Meninos Sonhando os Homens do Futuro. É um projeto da ONU, Pacto Global, com o Instituto Papo de Homem e a Natura. Que legal. Foi muito legal, com uma pesquisa muito fundamentada. Foram milhares de meninos entrevistados no Brasil inteiro, e para a gente poder entender o que os meninos estão pensando nesse tempo agora sobre masculinidades. Então, fiquei muito feliz assim, com o convite para esse filme. O filme vai estar no YouTube para todo mundo ver, então já está por aí. Que legal. Muito obrigada. Bom, vocês sabem que todo fim de episódio tem um presente para o nosso convidado. Mentira! E dessa vez, como eu fiquei muito emocionada com a surpresa que me fizeram com relação a presente, essa caneca é o nosso presente para você. Você é o primeiro convidado que ganha a caneca do programa do Se Convida. Que chique. Elas acham que eu sou Jô Soares para cima. É linda. É lá que elas me jogam. E aí eu recebi isso com muita alegria e queria que o próximo convidado recebesse essa caneca e guardasse com todo o carinho. Vai ser guardada, Se Convida estará comigo em todos os meus cafés. Obrigado. Ótimo. Muito feliz. Obrigado pelo convite, viu? Depois de ter recebido esse presente, eu tenho que passar esse presente para o primeiro convidado, porque tão importante quanto a minha presença aqui é a presença de cada uma das pessoas que eu recebo. Então, que lindo! É isso. Obrigada, amiga. Obrigada, viu?